Os Segredos da Mente Milionária de Harvey Iker é um livro dedicado a todos que desejam desenvolver a mentalidade correta para enriquecer. Iker é o presidente da Peak Potentials Training, empresa de treinamento pessoal de grande sucesso, principalmente no Canadá e nos Estados Unidos. Neste microbook, você conhecerá um modelo por meio do qual será possível se reprogramar para aumentar seus ganhos significativamente. Ficou interessado? Então ouça em 12 minutos como combinar seu jogo mental e suas ferramentas para se tornar realmente rico. Entenda seu modelo mental sobre dinheiro. Todas as pessoas têm pensamentos inconscientes programados, modelos mentais para lidar com dinheiro dentro das suas mentes. Alguns estão programados para a riqueza, enquanto outros são programados para a pobreza. O modelo mental que usamos para pensar sobre dinheiro tem origem em nossas experiências de infância e ele guia nosso comportamento de tal forma que isso influencia diretamente em quanta riqueza teremos no futuro. Para Harv, a renda das pessoas dificilmente se desvia dos níveis que foram definidos mentalmente para eles na infância. Por quê? O subconsciente das pessoas regula sua capacidade de acumular riqueza como um termostato. Se ele está muito baixo, quando as pessoas ganham algum dinheiro extra, elas gastam o dinheiro. Se o termostato é definido no alto, estamos falando de alguém rico, e caso a falta de dinheiro ocorra, ela é compensada rapidamente. A maioria da população é programada para viver com baixa renda e poucas pessoas conseguem ficar de fato ricos e acumular riqueza duradoura. Nossos padrões de pensamento são moldados por aquilo que os nossos pais nos ensinaram sobre dinheiro, e precisamos entender como eles funcionam para agir sobre eles. É importante entender estes modelos e ser capaz de romper com eles para ter sucesso financeiro. Quando as pessoas aprendem a abordagem positiva e as famílias reforçam que o dinheiro é um meio de atingir e conquistar coisas, estas pessoas tendem a ter mais facilidade para enriquecer. Somos como nossos pais. Além das coisas que ouvimos dos nossos pais sobre dinheiro, muito do nosso modelo mental também vem das atitudes deles e do jeito como eles ganhavam dinheiro. Quando você era criança e pediu dinheiro à sua mãe, ela falou para você pedir para o seu pai? Se sim, isso lhe traz a ideia de que o homem é responsável pelas finanças e mulheres não são capazes de lidar com o dinheiro. Durante a nossa infância, capturamos os comportamentos dos nossos pais e eles também ficam presos no subconsciente. Por isso, quando você arruma seu primeiro emprego, começa um negócio e começa a ganhar dinheiro, você imita os padrões dos seus pais sem saber. Por isso é importante ficar atento, pois é desafiador mudar essas nossas crenças no nosso modelo mental financeiro. Para ser capaz de mudar nossas crenças sobre o dinheiro, é preciso entendê-las e mudar nossos hábitos de acordo. Antes de mudar sua maneira de pensar, avalie tudo. Apesar de seu potencial de acumular riqueza depender do seu modelo mental sobre dinheiro, é possível mudá-lo e isso requer bastante esforço. O primeiro passo é entender de onde vêm os seus conceitos sobre dinheiro. Você precisa entender como seu subconsciente te sabota na perseguição pela riqueza. Analise sua programação mental, tome nota dos seus modelos e quais os ditados usados pelos seus pais quando você era criança. Analise se você ainda vive sobre estes mesmos ditados. Se você não tinha condição de ter algo quando criança, esta não é uma crença que você deve reforçar na idade adulta. Pergunte-se, por que não? Também é importante analisar sua situação financeira. Você está endividado? Tem dinheiro de sobra no banco? Entenda o motivo de cada um dos dois. Entenda também todos os investimentos bem-sucedidos e falhos que você fez na sua vida. Por que eles funcionaram? Por que não? Uma vez que você entende as armadilhas que seu cérebro lhe prega, chegou a hora de superá-las. Você precisa recondicionar seu cérebro a pensar contrariamente a estas crenças e modelos mentais limitantes. Tudo aquilo que remete a uma mentalidade de pobreza e escassez precisa ser reprogramado. É preciso substituir as antigas crenças sobre o dinheiro em nossos sistemas e não apenas adicionar novas. Para mudá-las, temos que encontrar nosso modelo mental sobre a riqueza e trabalhar para reforçá-lo em nossas mentes diariamente através da repetição. Repetir para conquistar. Se você quer fixar um modelo mental de riqueza em seu cérebro, você precisa repetir constantemente em voz alta para si mesmo suas novas verdades. Olhe no espelho e diga: eu tenho uma mente milionária. Ou, quanto mais dinheiro eu ganho, mais dinheiro ele atrai. Gradualmente, estas novas crenças vão sendo incorporadas no seu dia a dia, e seu modelo mental vai sendo substituído. Isso ocorre com a repetição. É preciso que este exercício se torne uma rotina para você.
Você precisa criar o hábito de sempre reforçar as crenças positivas. Se você estiver endividado, por exemplo, é preciso afirmar verbalmente que comprar isso só vai piorar suas dívidas. A afirmação verbal é o modo mais eficiente de reprogramar seu cérebro. Seja senhor do seu destino. Uma das crenças mais importantes para quem quer enriquecer é saber que você está no controle do seu destino e não os outros. Sua riqueza não depende do mundo, do seu chefe ou do seu emprego. Ela depende de você. Pessoas ricas assumem o controle de suas vidas, enquanto pessoas pobres tendem a se vitimizar e entregar o controle da sua riqueza aos bancos e a outros indivíduos. Pense bem, quem você acredita que compra bilhetes de loteria? Os pobres, é claro. Pessoas ricas sabem que o dinheiro sob seu controle é um investimento muito melhor do que ficar à mercê da sorte. Enquanto você não se tocar que você é o único que decide sobre seu sucesso financeiro, nada vai mudar e você continuará pobre. Agora que chegamos na metade da leitura, vamos nos aprofundar nos conceitos essenciais para o enriquecimento. Seja positivo. As pessoas pobres acreditam que ser rico te impede de ser uma pessoa boa. No modelo mental deles, os ricos deram sorte e não são boas pessoas, honestas e idôneas. E essa é uma crença extremamente limitante sobre dinheiro. Pessoas que pensam assim têm medo de ficarem ricas. Elas acreditam que a riqueza vai atrair crápulas, afastar as amizades e transformá-las em pessoas ruins. Quem vê estes obstáculos na riqueza está fadado a não se tornar rico. Essas pessoas se fecham à possibilidade de enriquecer. Para realmente acumular riqueza, é preciso superar qualquer tipo de crença limitante com relação ao dinheiro. Os ricos não são pessoas más, eles apenas encaram o dinheiro de forma diferente. Eles se dispõem a aproveitar oportunidades e a correr riscos que trazem altos potenciais de retorno. Para se tornar realmente rico, é preciso conhecer ricos e gostar de verdade deles, admirando-os. Quem inveja ou desconfia dos ricos terá dificuldades de ter uma visão positiva com relação ao dinheiro. Dedique-se. Para ficar rico, é preciso realmente querer. Não basta sonhar. Você tem que querer com intensidade e entrar em ação para tal. Isso significa se sacrificar, trabalhar duro por longas jornadas e manter seu foco a todo o tempo. A verdadeira riqueza pede um comprometimento real. Você também precisa se desafiar a crescer e evoluir. Estudar finanças, ler sobre investimentos e entender a história de como as pessoas ficaram ricas é essencial. Afinal, quanto mais você conhecer o mundo do dinheiro, mais fácil será para se tornar uma pessoa endinheirada. Seu comprometimento pode vir através de um novo negócio, uma nova parceria, mas é importante que você dê o primeiro passo. Sim, sorte pode acontecer, mas se você não começar algo e não tentar, você nunca será verdadeiramente rico. Escolha uma área para explorar com paixão e curiosidade. Você pode começar por baixo, não importa o cargo. Entre na área, entenda como ela funciona, tire suas lições daquilo para mapear as maiores oportunidades. Mire alto. Se você quer realmente se tornar rico, você precisa de objetivos desafiadores. Enquanto os pobres querem pagar as contas, os milionários querem ficar bilionários. Estes desejos se materializam nos resultados destas pessoas. Por isso é essencial pensar grande. Se você vai montar um negócio, pense em algo que impacte milhares, milhões ou bilhões de pessoas. Além disso, se você quer montar um negócio que vai te deixar rico, escolha um que não dependa do seu tempo e da sua prestação de serviços. Se você é um médico, por exemplo, só existe um número fixo de pacientes que você consegue atender por dia. Você precisa de algo que seja tão grande quanto o seu sonho para ser capaz de alcançá-lo. Se você ganha dinheiro em troca do seu tempo, você está em maus lençóis, pois o tempo é um recurso escasso. Ao invés de atender como médico neste caso, o jeito rico de pensar seria montar uma rede de clínicas para atender milhares de pessoas, e não apenas dezenas. Leve o dinheiro a sério. Apenas ganhar dinheiro não é o suficiente se você quer se tornar realmente rico. Você precisa acumulá-lo, e para isso é preciso disciplina e inteligência. Um grande salário não vai te trazer riqueza por si só. Você precisa aprender a lidar com ele de forma sábia. Muitas pessoas encaram sua riqueza baseada apenas em quanto elas ganham em um determinado mês. O jeito certo de medir sua real riqueza é analisando seu patrimônio líquido, ou seja, o valor de tudo aquilo que você possui. É preciso ter foco em crescer esse patrimônio a todo momento. Para isso, você precisa de um plano financeiro de longo prazo, que busque o equilíbrio entre receitas, despesas, investimentos e reservas. Se você tem dificuldade em criar um,
Não tenha medo de contratar um consultor financeiro para ajudá-lo a criar este plano. Outro ponto importante é ter uma fonte de renda passiva, ou seja, canais de receitas que geram ganhos constantes independente do seu trabalho. Esses ganhos podem vir através de investimentos em ações, fundos de investimento ou mesmo aluguéis. Para ficar rico, é preciso saber fazer com que seu dinheiro trabalhe para você, sempre de forma estratégica. Uma recomendação de T. Harv Eker é que você tenha diferentes contas bancárias. O ideal é que você tenha uma para investimentos e coloque 10% de todas as suas receitas nela. Transforme seu capital em fontes de ganhos passivos. Outro ponto importante é gastar apenas 50% dos seus ganhos com despesas gerais e reservar 10% do seu dinheiro para luxos e prazeres que você sonha em alcançar. Mantenha seu custo de vida mínimo e nunca seja perdulário. Se você desperdiça seu dinheiro em compras que te trazem uma gratificação instantânea, você não ficará rico. Notas finais. Seu jeito de pensar sobre dinheiro, riqueza e prosperidade se baseia nas crenças que foram programadas sobre dinheiro em sua mente ainda na sua infância. É preciso entender como esse modelo mental se forma, quais suas limitações e trabalhar para desenvolvê-las constantemente se você quer realmente se tornar rico. Além disso, é preciso constantemente reafirmar seu compromisso com a prosperidade e dar o melhor de si para realmente alcançá-la. Confira nosso microbook The Accidental Billionaires e descubra a história de Mark Zuckerberg e Eduardo Saverin, que com o Facebook ficaram bilionários de forma acidental. Se você gostou do resumo desse livro, curta, inscreva-se, compartilhe, deixe nos comentários qual livro você gostaria que fizéssemos o resumo. Se você tem interesse em adquirir a obra completa, clique no link na descrição do vídeo. Muito obrigado!